Então, crase não tem... Recording is on. A gente não usa diante de pronomes demonstrativos, como essa e isso. Então, está aqui corrigido. Outra vez, uma questão de concordância, eu acho. A proposta é mapear essas regiões e contar com o maior apoio da Defesa Civil. Né? Aqui eu acho que eu fiz a correção por cima da resposta, eu não sei o que estava escrito embaixo. Mas percebam, assim, que, às vezes, uma palavra determina o sucesso de uma oração, né? Aquilo que eu quero dizer. E aqui, nesse outro, no penúltimo, né? As propostas de intervenção, olha o tamanho que é, né? Que o professor dá para resolver esse problema, são fazer. Então, ó, o verbo está lá no final, né? São, as propostas são. Fiquem de olho com a concordância, porque isso aqui é uma pegadinha. A gente não percebe e quando vê, acaba fazendo o erro de concordância, que é uma coisa, não é difícil, né? É só prestar atenção um pouquinho. Bom, na parte 5, eu estou correndo um pouco porque já acabou a hora da aula e eu quero ver o que vocês escreveram no chat. Tem aqui, de novo, eu coloquei em cor, eu coloquei o texto original que chegou do aluno e embaixo a correção e um comentário, né? Um comentário sobre o que está aqui nesse parágrafo. Então, eu tenho 3 parágrafos e eu coloquei as anotações para vocês darem uma olhadinha. Vamos fazer assim, como a gente já passou o horário, eu vou entregar esse material para vocês, mas agora, primeiro eu queria perguntar se vocês podem ficar mais alguns minutos, só para a gente tirar essas dúvidas. Já passei a chamada. Ah, aqui já passou, isso. Professora, o áudio está muito ruim. Muito ruim. O áudio? Muito... Sim. Corta toda hora. Para mim tá normal, Pro. Quando eu começo a entender, a senhora some, aí depois começa tudo. Será que não é a sua conexão? Não sei, professora. Isso aí, gente, é com o grupo geral? Vocês estão me ouvindo? Ou... tá normal para algumas pessoas, Vanessa. Então, eu acho que eu não estou conseguindo ligar a minha câmera aqui. Eu não sei o que tá. Hoje está meio difícil a parte tecnológica, mas pelo menos vocês conseguem me ouvir, né? Assim, Vanessa, eu acho que talvez seja o problema da sua conexão. Porque o pessoal está dizendo que está normal. Qualquer coisa, eu estou gravando, aí depois você pode dar uma olhadinha na gravação, tudo bem? Vamos ver aqui, eu estou tentando recuperar se tem alguma questão que vocês deixaram no chat. Vamos ver. Meu resumo teve 12 linhas, porque eu fiquei problematizando a reportagem. Não tem problema. Eu acho que foi como eu falei, você pode priorizar um texto ou outro, você pode escolher aquele que chama mais a sua atenção. A questão é assim, é como se você tivesse que extrair dele a informação que para você é a mais relevante, né? E exercício de síntese a gente sempre faz, sempre tem que fazer, toda hora, né? A gente deve sintetizar. Isso é um exercício, a gente só vai aprender praticando e fazendo, né? Não está todo incorreto. Vamos ver aqui. O texto fica mais fluido, isso sim, tem que ver onde é o desmatamento, exatamente, Vanessa. Os erros são comuns, isso. Vamos ver aqui, eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? A palavra cidade pode ser substituída pela palavra dela. Isso, então, aí vocês vão pensando junto comigo, né? A ideia é essa, é de pensar junto, é de ver como um problema, quando vocês resolvem um problema matemático. No fundo, assim, o trabalho com a linguagem, com a língua, tem um pouco também de matemática, né? De uma equação. Como a gente resolve isso? Né? E como que a gente identifica
o que está incomodando, né? O que incomoda no texto? Porque, assim, de novo, não existe nenhum erro do ponto de vista da compreensão. Eu percebo que vocês compreenderam. A questão mesma é da expressão, como vocês conseguem se expressar usando as palavras, né? Isso só com bastante prática mesmo, porque na hora não vamos ter o recurso de pesquisar palavras melhores para usar. Sim, mas tem que praticar, é isso, né? Assim, é isso. Por isso que eu insisto que é preciso escrever, né? Eu recebi resposta de 4 alunos ou 5 alunos, e vocês precisam fazer, mesmo que não queira me mostrar, mas vocês precisam ter consciência de que se vocês estão escrevendo no caderno de vocês estão praticando. Esse exercício ele tem que ser contínuo. É todo dia tem que ler um pouco, todo dia tem que escrever um pouco, né? Esqueci de mandar as respostas. Pode mandar? Rose, pode, mas eu vou avançar agora em outros conteúdos. Mas você pode mandar se você quiser. Sumiu a tela, vamos ver o áudio. Todo mundo falando do áudio, tá normal. Vanessa, tem a possibilidade de sair e entrar na sala, de novo. Me incomodou que os moradores eram sempre culpabilizados. Então, Gabriela, isso pode ser um caminho para fazer o trabalho, para discutir o assunto, para falar sobre esse tema, né? Que, na verdade, a população, além de pagar o preço alto, de perder as casas, de ter suas coisas todas destruídas, né? Suas posses, e de perder vidas, né? Além de tudo, ainda a população ainda leva a culpa, né? Ela é totalmente desassistida pelo poder público. Isso daí é um tema para ser discutido realmente. Isso é um tema atualíssimo, né? Eu lembro muito bem de que quando eu estava no dia 4 de abril, que foi quando a gente começou a fazer a correção da parte 1, naquele mesmo dia o Rio de Janeiro de novo estava enfrentando problema de desabamento de chuva, né? Desabamento provocado pela chuva em Petrópolis, né, na região serrana. Então, isso realmente é um problema seríssimo, né? Que tem a ver, por um lado, por conta, né, que tem como causa a questão das mudanças climáticas, né? Que acontece no mundo inteiro por conta do aquecimento global, de tudo isso que acontece no planeta, né? De como o homem é o causador disso tudo, certo? E junto disso, né, para o nosso desastre no Brasil, além das mudanças climáticas, daquilo que está longe, fora do nosso controle, porque tem a ver com a mudança no clima no mundo inteiro, também nós temos governantes que não cuidam disso, que não têm responsabilidade, que não criam políticas públicas. Isso eu acho que ficou muito claro para vocês, né? Tudo bem, obrigada, Sandra. E aí, gente, então, assim, pode falar, Vanessa, pode abrir o microfone e falar. Enquanto isso, eu vou tentar ver se eu consigo abrir minha câmera aqui. Diga, eu estou te ouvindo. Espero contribuir de maneira positiva. Em Uhum. relação à síntese, uma coisa, eu tenho um hábito de escrever. E eu escrevo como se fosse mais um divã, assim, uma terapia. Porque eu já fiz terapia e a minha terapeuta recomendou de eu colocar o meu sentimento de alguma forma para fora. E eu escrevo não pensando que pessoas irão ler ou ouvir, ou criticar ou analisar aquilo que eu escrevo. Eu tenho o hábito de escrever para várias pessoas. Mas, quando eu estava explicando a lição, você já falou que a gente tem que exercitar nosso poder de síntese. Então, quando você escreve para você, então você pensa, eu sei tudo, eu sei quem é a pessoa, eu sei o problema que está sendo causado, eu sei tudo que eu quero falar, mas tem coisas que eu queria falar sem parar e acaba sempre rodeando na mesma coisa, né? Aquele sentimento que a gente não conseguiu digerir ou ou colocar para fora, ou retribuir aquilo que foi feito com a gente. Eu acho que a grande dificuldade de quando você escreve um texto para falar sobre um problema social, uma crítica social, ou um fato, ou qualquer coisa assim, é você colocar os fatos como eles são, com poder de síntese.
porque você tem que explicar. Que a gente falou assim, uma coisa que você falou, quem são eles, né? Tava no texto. Por quê? Quem é? Que cidade é essa? Que problema é esse? Que pessoas são essas, né? Tipo assim, que moradores são esses? Parecia, né? E que uma coisa assim, ficou subentendido do texto. O direcionamento para onde as pessoas deveriam ir e quais eram os causadores do desastre, né? Que foi basicamente isso que eu entendi o texto. Quem é que causou o desastre e para onde as pessoas deveriam ir? Como você exercitar a síntese e ao mesmo tempo você descrever o fato como ele sem pular palavras, sem esquecer palavras, sem esquecer aquilo que realmente importa, sabe? Então, primeira coisa importante, eu concordo com a sua terapeuta, eu acho que ela tem toda a razão e eu incentivo vocês a fazerem isso, é importante escrever. Em fluxo de consciência mesmo, porque quando você escreve um diário, quando você escreve para resolver alguma questão interna sua, isso aí ajuda você, né? Ajuda você a desafogar aquilo que está te importunando por dentro. Então, a escrita, ela tem uma função terapêutica, isso é fato. É muito bom, né, usar isso como prática. Também aprender a se expressar melhor. Aí, o que a gente faz? Então, assim, você tem sempre que pensar nisso. Para quem eu escrevo, né? Então, se eu escrevo um diário para desafogar alguma coisa que eu sinto que me angustia, isso vai me ajudar a resolver uma questão pessoal. Agora, quando eu vou fazer um texto para alguém, isso pode ser tanto uma carta, digamos, hoje em dia ninguém escreve carta, mas você vai escrever para alguma pessoa, você precisa tornar o seu pensamento explícito de um jeito que ela não possa interpretar errado aquilo que você quer dizer. Então, interpretações erradas existem, né? E aí, o que a gente faz? A gente sempre tem que projetar um leitor para o nosso texto. Né? Então, assim, vamos supor, você não me conhece, aí você precisa me escrever um texto. Como que você vai ter certeza de que o que você pensa vai ser transmitido do jeito que você pensa? Então, assim, mesmo não sabendo o que é que eu vou achar do seu texto, você precisa ter uma projeção, você precisa imaginar qual é o peso que as palavras que você escolheu que peso essas palavras têm, que peso isso vai ter, qual é a força que a palavra tem, porque a palavra, gente, ela pode magoar muito alguém, ela pode ser muito ofensiva. Eu posso usar uma palavra e destruir tudo numa relação, né? Do mesmo jeito que ela também pode curar. Se eu usar a palavra certa, eu posso convencer alguém, né? Eu posso atingir o objetivo que eu pretendo, porque quando eu escrevo, eu tenho algum objetivo, né? Então, assim, a gente nunca escreve um texto sem projetar um leitor ideal, né? E aí, assim, conhecendo as competências, conhecendo o caminho as competências, esse caminho que essas competências vai dar, né? Então, assim, o primeiro caminho é fazer o uso do registro da norma culta. Então, esse caminho me sinaliza que eu não posso falar palavras coloquiais, eu não posso falar, meu, que frio, sabe? Eu tenho que dizer, o tempo está frio. Eu não posso usar a expressão meu, porque meu é uma expressão coloquial, popular, que eu uso quando eu converso com com meus amigos no bar, ou com a minha família, à mesa, entendeu? Assim, então, é adequar a linguagem, saber usar qual é a linguagem. Né? Quem precisar sair, pode sair, não tem problema. Então, assim, a questão, Vanessa, é sempre pensar no leitor. E aí, a partir daquilo que você quer escrever, como que você vai ajustar
o seu pensamento usando as palavras ideais, né? Quais são as palavras? Então, assim, primeiro eu posso até começar fazendo um fluxo de consciência, escrevendo tudo o que eu penso, mas depois eu tenho que fazer uma segunda leitura e fazer um filtro disso. Então, assim, aqui falta um ponto final. Aqui falta explicar o que significa isso. Será que ela vai entender o que eu estou querendo dizer? Né? Porque se eu uso fluxo de consciência e vou escrevendo, escrevendo, sem amarras, a chance que eu tenho de usar muita subordinação, de usar muito que, ou muita vírgula, 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 é grande. E no final, será que eu mesma vou entender aquilo que eu quero dizer? Ou será que eu vou conseguir comunicar o que eu preciso comunicar do mesmo, de um jeito eficiente? Então, assim, o principal leitor do seu texto é você mesma, ou você mesmo. Antes de entregar o texto, tem que ler de novo, para ver se aquilo que você escreveu faz sentido para você. Né? Então, assim, é como se dentro da cultura indígena, eles nunca entendem o um como único, né? O um sempre é dois. É como se você tivesse dentro de você mais um ser que vai te responder. Isso aí tem a ver ou não tem a ver? Será que eu estou explicando bem aquilo que eu quero explicar ou não? Né? E isso, de novo, às vezes a gente não percebe, mas a gente também pode perceber pela segunda leitura, pelo segundo momento que eu vou ter com o texto. E o problema mesmo é ter o quê? A esperteza de fazer isso dentro do tempo que eu tenho para fazer a prova. Se vocês forem fazer a prova de redação lá no dia do exame do Enem, sem ter passado pelo exercício, pelo treino, aí vai ficar mais difícil. Tem que treinar. O treino é importante, porque quanto mais você treina, mais você vai criando experiência naquilo que você precisa fazer, que é desenvolver o parágrafo, entender o que o texto tem as partes, que você tem que relacionar uma parte com outra, que uma coisa se liga com outra, você está discutindo o que foi proposto ali nas partes que compõem a coletânea, né? São várias habilidades que vocês vão desenvolvendo, né? Enfim, espero que eu consegui responder sua pergunta. Sim, e eu cheguei a uma conclusão assim bem curta. É ter propriedade daquilo que você fala. Pode me Porque tirar uma dúvida? quando a gente fala do nosso Já terminou a aula? Peraí, que eu acho que tem alguém com o microfone aberto, eu não estou conseguindo te entender. Sim, fala, pode falar. Então, professora, como falar, como a senhora falou, respeitar a norma culta, saber para quem eu estou escrevendo e também ter propriedade daquilo que se escreve. Quanto mais informação você souber sobre um assunto, melhor você vai falar, porque uma coisa está lá do nosso sentimento, fazer uma crítica da nossa vida, basta ter uma boa consciência daquilo que se vive, né? Mas quando você fala de problemas como saneamento básico, enchente, números, dados, estatísticas, quanto mais informação, melhor, né? Para você estruturar o seu texto de maneira que ele seja certeiro, assertivo, claro, objetivo, rico em informação, né? Bom. Exatamente, exatamente, é isso. E é o treino, né? Tem que treinar, precisa escrever.